Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e eu estou aqui com a Cíntia Sanches e com a Mônica Pellegrini, gerentes de projetos educacionais do Instituto Ayrton Senna. Bem-vindas. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Nossas convidadas vão falar hoje com as secretarias municipais de educação sobre um guia que colabora com a elaboração dos textos introdutórios dos currículos e que leva em conta, de fato, uma educação integral dos estudantes. O projeto é uma iniciativa do Instituto Ayrton Senna e, para conhecê-lo, basta acessar o site da instituição, que é o www.ias.org.br, ou diretamente no link bit.ly/bncc_Ayrton_Senna. A gente vai escrever esse endereço aqui nos comentários desse vídeo, para que vocês possam conhecê-lo. Pessoal que está nos assistindo, por favor, registrem de qual cidade vocês estão falando, para a gente conhecer. E também coloquem suas dúvidas, comentários, para a gente poder incorporar aqui nessa conversa, ela ficar mais rica. Então, Mônica, eu falei, né, que a gente vai comentar do guia. Conta um pouquinho desse processo de construção do guia e qual o objetivo dele. O guia surgiu de uma experiência que nós desenvolvemos desde o ano passado com 7 secretarias de educação, especialmente secretarias de Estado, porque elas estavam com esse desafio no momento, que era a reelaboração dos currículos, a revisão dos currículos à luz da Base Nacional Comum Curricular. E foi uma experiência muito rica e, obviamente, a gente não conseguiria fazer com todas as secretarias. E já imaginando também que, posteriormente, os municípios teriam esse desafio de olhar para os seus currículos, alinhar com os currículos dos seus estados, por conta, né, dos regimes de colaboração, a gente falou, bom, vamos pegar essa experiência, todo o conhecimento que a gente construiu junto com as secretarias e transformar num material digital que ele possa chegar rápido para as pessoas que precisam ter alguns starts para iniciar essa reflexão. Ele não é um material que traz tudo, não é um faça, né, do it, mas traz reflexões interessantes sobre a educação integral, sobre a importância do texto introdutório de um currículo, visto que a Base Nacional Comum Curricular traz a educação integral como o mote, né, para todos os currículos do país. Como é que você espelha isso no seu currículo? Então, a gente traz algumas dicas, enfim, que a gente vai discutir um pouco mais aqui, para que as secretarias tenham um start de reflexão. Bacana. Então, complementando um pouco isso, procurando complementar, então, enquanto a base, ela traz as aprendizagens essenciais, considerando a educação integral, os currículos indicam como e por que fazer determinadas ações, né? Exatamente. Como colocar isso em prática. Exatamente. Então, o foco desse material ajuda justamente esse momento, né? Do como, do porquê. E esse como e esse porquê tem que estar muito bem explicados no texto introdutório de cada currículo, não é isso? Exatamente. Por que esse texto introdutório é tão importante para o currículo em geral? O texto introdutório do currículo, embora até então não tivesse tido uma atenção tão especial a ele, porque geralmente era um texto que trazia as leis, a legislação que rege todo aquele currículo, as normativas, enfim, algumas áreas ou programas que deveriam ser considerados, ele ainda não tinha um caráter de fato direcionar. Geralmente as pessoas passavam direto do texto introdutório e já iam para as áreas de conhecimento, para os componentes, ler o que é que eu tenho que fazer então ao longo dos anos. O texto introdutório, nesse caso, tem uma importância enorme para o que a gente vem refletindo, porque é ele que vai sinalizar que educação integral é essa, que habilidades e competências, partindo das 10 macrocompetências que a base traz, vão de fato ser espelhadas no meu currículo para que o professor em sala de aula consiga trabalhar, para que os gestores escolares consigam olhar para suas escolas a partir daquela matriz, daquelas competências. Então, ele toma um caráter importante nesse contexto atual da educação para o século XXI
e nós entendemos que ele pode ter alguns elementos que norteiem as escolas, as redes, enfim. E é isso que a gente traz no material, que estrutura é essa, que é interessante, como é que você traz espelhado no texto introdutório também. Quem é o estudante da sua rede? Para quem esse currículo foi escrito? Porque isso é fundamental, você olhar para quem é o estudante que está dentro da sua sala de aula. A diversidade desses estudantes tem que ser espelhada de alguma forma nesse texto introdutório, porque o currículo é escrito para eles, né? No fundo é isso que a gente traz como reflexão para esse texto introdutório. Legal. Cíntia, esse texto introdutório, segundo vocês, segundo o material, ele tem que ter um formato padrão? O que vocês indicam como sendo um bom caminho? Essa é uma ótima pergunta, né? Quando a gente pensa em currículo, a gente tem que considerar o currículo como um documento que é um gênero textual, né? Como qualquer outro texto, né, que circula. Como um gênero, ele tem sim algumas marcas mais discursivas que são recorrentes, né? Porém, a gente não tem um padrão, uma estrutura padrão fixa que todos os currículos devem seguir, né? Isso é impossível, isso não é a natureza do documento. No guia que vocês vão poder acessar, né, composto pelo Instituto, a gente buscou identificar alguns temas macro, vamos chamar assim, que são importantes, geralmente constam nos textos introdutórios. Por exemplo, como se deu a construção desse currículo, né? É importante comunicar, o currículo ele é um elemento de comunicação com a rede, né? Então, comunicar como que se deu essa construção do currículo, as instâncias de participação, de consulta pública, se essa instância de participação envolveu do professor até os estudantes ou famílias, né? Então, é um espaço onde a gente também pode se posicionar, né, em relação ao grau de participação e o processo de construção. Além disso, os marcos legais, obviamente, né? Então, a base hoje é um grande marco legal que está puxando todo esse processo de reelaboração curricular, mas existem outros marcos nos quais o currículo se assenta, né? Explicitar para a rede quais marcos são esses é super importante, né? Além disso, a Mônica começou a trazer aqui a questão da visão de estudante, né? Que estudante é esse? Para quem que esse currículo está sendo endereçado, né? Qual é o estudante que a gente quer formar, né, no final da educação básica, ou no caso dos municípios, no Fundamental 1 ou até o Fundamental 2, né? Educação infantil, Fundo 1 ou Fundo 2. Então, pensar em endereçar logo de cara, no texto introdutório, convidando o leitor, né, os professores, os gestores, a fazer uma reflexão sobre quem é esse estudante hoje que está na escola, dentro desse contexto do século XXI, né, por que a gente fala de educação integral e a base traz a educação integral, e a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre como que a base define a educação integral a partir de um tripé, que é nesse tripé que a gente vai explorar o guia, né? E dessa pontinha, né, um dos tripés é a visão do estudante, né? Então, contexto contemporâneo, que estudante é esse? Um estudante imerso em tecnologia, o que ele precisa, o que a gente, né, na escola precisa garantir que esse estudante aprenda. Além disso, os temas contemporâneos, né? Então, a gente pensar em que tipo de temas, né, que são importantes de serem considerados no percurso escolar, né? Então, alguns dos marcos legais já trazem temas, né, então, relacionados à tecnologia, às diversidades, enfim. Como é que a gente amarra os temas contemporâneos na proposta? Isso também já vem sinalizado no texto introdutório. E, além disso, as modalidades didáticas, né, as modalidades da educação básica, desculpem. Se o município ou o estado tem outras modalidades que são importantes de serem destacadas ali no documento, e como é que isso vai ser endereçado ao longo do material. Então, vamos retomar? Então, marcos legais, visão de estudante. Isso. Eu acho que um bom início é trazer o convite para o leitor a partir do processo, né, da construção do currículo. E sim, os marcos legais, a visão do estudante, uma boa definição
bem clara sobre que educação integral é essa, né? Certo. Que desenvolvimento pleno e integral que se pretende, né? Então a visão do estudante, ela carrega tudo isso, né? E os temas contemporâneos que esse currículo aborda, né? A relação dessa educação integral com as modalidades da educação básica que a rede oferece. Tá? Joia. Bom, e isso é muito importante porque depois cada uma das escolas vai se basear nesse material para construir os projetos políticos pedagógicos e depois os professores fazerem um planejamento de sala de aula, né? Então, é essencial que ele esteja muito bem alinhado, né? Acho que tem um ponto importante, quando a Mônica fala assim, tradicionalmente o uso do currículo, né? Vamos fazer uma generalização nunca são boas, né? Mas o professor, por exemplo, de matemática, ele recorre ao currículo muitas vezes e ele vai especificamente na área da especialidade dele para fazer essa consulta, né? Acho que o propósito do texto introdutório é justamente propor uma linha, uma diretriz que seja geral para todos os professores e que todas as áreas do conhecimento, ou no caso da educação infantil, né, os campos de experiência, respondam essas diretrizes gerais. Então, a educação integral ela é o grande guarda-chuva, né? E aí sim, claro, cada área do conhecimento tem as suas concepções, os pressupostos específicos, né? E aí você tem ali a especificidade da área, mas uma visão mais global, geral, de visão do estudante, que é o mesmo estudante que vai passar por todo o processo, né? Uma visão de educação também, que ela está extremamente relacionada a uma visão de construção de país, né? A base, ela traz um projeto de país, né? Quem é esse estudante? Ela fala do estudante singular, mas da gente também observar essas diversidades na escola, né? Bom, acho que é um pouco por aí a discussão. Legal. Mônica, os municípios que já finalizaram esse texto ou que estão começando a construção, eles devem envolver os educadores, a equipe, a comunidade nesse processo? Como fazer para que o currículo não seja um documento só da secretaria, né? E antes de continuar, a gente recebeu comentários dizendo que o som está um pouco baixo, a gente vai se esforçar para falar aqui um pouco mais alto, mas eu sugiro também que vocês, dentro do possível, usem fone de ouvido, que também favorece a escuta, tá bom? Mas a gente vai tentar aqui. Então, retomando, a Secretaria de Educação deve envolver professores, comunidade, como que deve ser a construção desse texto introdutório? É fundamental o envolvimento de professores, de diretores de escola, especialmente quando a gente está falando dos municípios, né? Os estados conseguiram montar times para a reelaboração do currículo que envolvia, inclusive, professores de sala de aula. Então, é fundamental que a participação se dê, seja nos grupos por área de conhecimento, seja para pensar esse texto introdutório do currículo, é fundamental que a rede participe. A escuta de familiares e a escuta de estudantes, nós consideramos também muito importante, porque traz a voz e a vontade desses estudantes de que escola que eles querem, né? O que eles sentem necessidade de ter conhecimento, enfim, de vivenciar nesse período dele escolar. E no material a gente traz um adendozinho que é como fazer escutas. Então a gente traz algumas possibilidades de como estruturar uma escuta para estudante, como estruturar uma escuta para familiar. Então o material também traz aí algumas contribuições nesse sentido. Mas é fundamental, se as redes conseguirem envolver no processo de reelaboração do currículo uma escuta e uma participação ativa de todos os impactados por esse currículo, vai ser muito mais estratégico e provavelmente vai conseguir endereçar melhor as questões daquele município especificamente, né? Joia. E vocês, né, como você explicou, vocês tiveram contato com as redes estaduais para a construção desse material. Quais foram os desafios que mais apareceram e que podem ser uma informação importante para as secretarias municipais, para elas se atentarem nesse momento de reelaboração dos currículos delas? Um primeiro ponto é como que você vai estruturar de fato esse currículo, né? Que capítulos que você vai colocar ali, porque isso direciona já uma forma de trabalho e de ideias, né? De encadeamento de ideias. Um segundo ponto
que a gente trabalhou muito foi o que é educação integral. Educação integral não é educação somente no tempo integral. Essa foi uma grande diferenciação logo de começo, porque algumas redes até tinham essa confusão. Ah, mas eu estou falando de tempo integral. Não, estamos falando de educação integral. Ela acontece no tempo parcial, ela acontece em qualquer tempo e espaço da escola, né? Não necessariamente no tempo integral, especialmente porque a gente ainda tem poucas escolas, especialmente municipais, de tempo integral. Então, é uma reflexão sobre a educação integral. Um outro desafio foi que algumas secretarias não conseguiram fazer essa escuta, e aí a gente usou uma estratégia de trabalhar com a realização de personas. Então, nas oficinas a gente construía personas, que é um trabalho também bem interessante, que a gente pode disponibilizar para as secretarias que tiverem interesse, porque isso não está no material, mas entra em contato que a gente manda. Mas é muito simples, que você pensa nessa criança e nesse jovem e como é que você direciona isso. Acho que esses foram os principais desafios, e pensar numa matriz de competências. Quais competências, de fato, são importantes para o seu estado, para o seu município, né? Então, acho que foram essas as principais reflexões que a gente teve como desafiadoras, vamos dizer assim, no trabalho, né? Bacana. Retomando um pouco a questão anterior, uma pessoa nos perguntou quais são as pessoas que devem ser chamadas para elaborar esse currículo, né? A gente falou sobre comunidade, professores, daí são representantes desse grupo de educadores? Sim, das modalidades que vão estar nos municípios. Educação infantil, Fundi 1, os municípios que já têm Fundi 2 municipalizado também. É importante que você tenha um arranjo que envolva profissionais de todas as modalidades. Assim, a gente pode até complementar, se você achar interessante. Das áreas de conhecimento também é fundamental. A alfabetização para os municípios é uma questão nevrálgica aí, então é importante que se tenha pessoas de alfabetização pensando como é que esse currículo endereça, né? E a equipe técnica da secretaria? Obviamente, a equipe técnica da secretaria responsável por currículo, e que vai ser responsável por formar as equipes a partir desse currículo. A equipe técnica tem que estar muito envolvida, né, para isso? Sim. Joia. As redes que já fizeram o texto introdutório, ou que pretendem utilizar o texto introdutório das redes estaduais para incorporar para o município. É interessante que elas façam uma releitura desse texto introdutório, percebam quais são os gargalos que ainda podem estar presentes e reelaborem isso. Ainda dá tempo, ainda é importante. Sim, é super importante. Acho que os municípios, porque na verdade os estados vão entregar seus currículos agora em novembro, né? Então acho que os municípios têm um tempo maior para fazer essa revisão, essa reestruturação dos seus currículos à luz. É importantíssima essa questão de ser à luz do currículo do Estado, né, para fortalecer esse regime de colaboração Estado-município, porque é uma diretriz para o Estado. Então, o município é importante beber da fonte do que o Estado está trazendo, olhar para o seu próprio currículo. Vários municípios têm seus currículos, né, já elaborados, e fazer um mix disso para o seu município, como que é o meu município a partir disso, e como é que eu revejo o meu currículo. Sim, é fundamental. Certo. Cíntia, a gente está falando aqui de educação integral. Na base tem muito de educação integral, e a Mônica já pontuou que educação integral não é necessariamente a educação em tempo integral. Exato. Então, o que a gente poderia explicar sobre o que é educação integral? Bom, acho que essa é a grande pergunta, é o que todo mundo quer saber, né? Quando a base, ela traz que um dos fundamentos pedagógicos, né, do documento é a educação integral, a gente se debruça sobre o tema justamente para fazer até essas distinções, né? Quando se pensa em educação integral, se tem ideias muito distintas. Uma delas é em relação ao tempo. Educação integral é expansão de tempo? É sinônimo de expansão de tempo? A própria base já responde que não é, né? Então, o que é a educação integral? Usando as definições que estão na base, educação integral envolve um olhar contemporâneo para os estudantes. Então, pensar que dentro de uma sala de aula você tem uma diversidade, né, de culturas juvenis, de adolescentes, de crianças, e ao mesmo tempo como é que a gente considera no processo de aprendizagem
a questão do indivíduo, né? Do que é particular a cada um. Então, fazer esse casamento entre o que é singular e diverso faz parte do olhar da educação integral. Um outro ponto fundamental da educação integral é pensar um desenvolvimento pleno, né? Durante muito tempo, não só dentro da educação, mas da cultura ocidental como um todo, a gente trabalha muito em binômios, né? Então, se privilegia a razão, o desenvolvimento intelectual em detrimento do desenvolvimento emocional, muitas vezes do desenvolvimento físico, né? Então, a gente, como ser humano, nós somos múltiplos, né? Como é que a escola traz isso para os seus processos de um modo mais intencional? Geralmente, esse olhar mais múltiplo, ele está muito localizado na educação infantil, né? Faz parte da educação infantil uma concepção de criança que se movimenta, que tem sentimentos, que constrói conhecimento, né? E durante o processo de escolarização, esse olhar mais integrado, ele vai sendo dissolvido em prol, né, do aprendizado de conteúdos, né? Então, se tem uma primazia, né? A nossa escola, nosso sistema escolar, né, ocidental foi ganhando muito essa característica, né, da primazia do desenvolvimento intelectual em detrimento das outras dimensões humanas. O que a educação integral ela propõe é olhar para esse ser humano, para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem que está na escola, que está na educação básica, de um modo mais sistêmico, né? Então, quando se fala em competências, no caso, por exemplo, as 10 competências gerais, que a base já traz na sua introdução, que são referências para toda a educação básica, né? Todos os componentes curriculares, os campos de experiência na educação infantil respondem, né, precisam estar articulados para o desenvolvimento dessas 10 competências gerais. Se a gente for trocar em miúdos o que são as 10 competências gerais, a gente está falando de um amplo campo de desenvolvimento que envolve tanto aspectos tipicamente, né, do desenvolvimento intelectual, seja o pensamento crítico, a resolução de problemas, né, quanto também aspectos que são ligados mais à natureza, né, o âmbito do socioemocional, que seria o quê? Tanto relações interpessoais quanto intrapessoais. Então, a colaboração, a comunicação, a empatia, vamos lá, o protagonismo, né? Você ser um sujeito atuante, né? No seu entorno, na sua vida, né? Então, as 10 competências gerais, elas trazem de uma forma bem ampla uma visão de integração desse estudante, né? Dessa criança, adolescente, jovem que está na escola. Isso é educação integral. E, por fim, um último ponto que é fundamental ao pensar em educação integral é como se constrói o conhecimento dentro da escola, né? De novo, historicamente, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela foi se especializando, né? Então, o conhecimento ele foi ganhando disciplinarização, né? E a escola respondeu fortemente à disciplinarização, né? São muitos os componentes curriculares. Quando o estudante chega no ensino médio, ele está lidando ali com 12, 13, às vezes um pouco mais de componentes curriculares. Como fazer, então, essa integração curricular? Né? A experiência escolar do estudante, como ele constrói esse conhecimento, é tão importante quanto o olhar que a gente tem de desenvolvimento pleno. Então, pensar estratégias de construção de um currículo que realmente se integre com todos os desafios que isso implica, e desafios de implementação são enormes, né, para pensar a integração curricular. Porque uma coisa é a gente ter uma concepção conceitual, né, de educação integral, currículo integrado, e o outro aspecto é como é que a gente implementa isso no cenário atual, né, do nosso país, né, do nosso sistema educacional. Bacana. Bom, então a gente está falando um pouco de vários conteúdos que estão presentes no guia, sim, né, que vocês sim. elaboraram. Então a gente já falou sobre... Bom, são quatro grandes temas no guia. A gente já falou sobre a estrutura do texto introdutório e sobre como as redes que já escreveram o texto introdutório
fazem uma leitura do material, uma releitura. Tem também um outro capítulo que fala sobre o que é educação integral, que a gente explorou agora. E o outro que se chama Quero Saber Mais sobre a BNCC. O que está nesse capítulo? Bom, esse é um capítulo que a gente teve muito carinho quando a gente considerou inserir esse tema no material, porque embora a base não seja um tema novo, que as pessoas nunca ouviram falar, ao contrário, né, é um tema que vem recorrentemente sendo colocado nas mídias, né, circula dentro da rede, a gente achou importante fazer um resgate também, né, porque o processo de construção da base é um processo longo, né, então recuperar como é que foi esse processo, né, o propósito da base, é o objetivo desse Quero Saber Mais sobre a BNCC. Basicamente, nesse trecho do guia, vocês vão encontrar um pequeno resumo sobre o que é esse documento, as 10 competências gerais também estão dispostas ali, um infográfico sobre como se deu, né, e como está se dando esse processo de construção da base nacional até chegar nas escolas, né? Então tem a base como um documento, uma diretriz, né? Um documento norteador, o processo de reelaboração curricular que os estados e municípios estão agora vivenciando e depois os próximos passos, que como é que todo esse conhecimento que está sendo construído, essas orientações, são levadas para as escolas via PPP, né? Como é que as escolas se organizam, os professores nos seus planos de aula, enfim, como é que essa integração dessa proposta vai acontecer nos âmbitos de cada unidade escolar. Então, além disso, a gente preparou também um vídeo com o professor Mozart Ramos Neves, que é o nosso diretor aqui de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna, que ele vai falar justamente sobre desafios de implementação. Então, o Mozart ele tem uma experiência prática, né, como secretário de Educação, ex-secretário de Educação de Pernambuco, e ele vai fazer algumas reflexões sobre quais são os grandes desafios de colocar em ação o que a base está trazendo aí como novidade, né, e que os currículos agora estão incorporando. Também temos algumas reflexões sobre o que é um currículo, né, como construir o currículo, isso que a gente falou um pouquinho logo no início, né, dos principais conteúdos que um currículo geralmente aborda, né? Então traz ali algumas orientações de quem participa, né? Teve uma pergunta que foi sobre isso, né? Quem participa desse momento de elaboração curricular. Então a gente foi reunindo também junto aos nossos parceiros, né? Durante essas assessorias técnicas, esses encontros presenciais, algumas dicas, boas práticas, né? Então esse capítulo ele traz tudo isso. Joia, bacana. Tiveram duas questões colocadas aqui nos comentários que a gente ainda não respondeu. Mônica, queria sua ajuda. Uma delas é uma professora que diz que não conhece o currículo do município dela. Então, que ela gostaria de saber como é que faz para ter acesso a esse material. E outro é um educador do ensino superior que quer saber se pode colaborar com a construção do currículo do município. Nossa, perguntas ótimas. Você não conhece o currículo do seu município. Imagino que o canal para isso seja você conversar com a direção da sua escola e com o supervisor, enfim, que acompanha a sua escola, para que você tenha acesso a esse documento. Acho que um ponto também importante, que tem municípios que não têm currículos próprios, então talvez possa ser o caso do seu município também. E aí ele tem usado o currículo do estado. Então é uma ótima oportunidade, se isso estiver acontecendo, para vocês se organizarem e fazerem a elaboração do currículo do município, né? A segunda questão... Sobre a educação superior. Nossa, super! Eu acho que ainda mais se você é estudante, esse é um momento histórico para você estar participando da construção do currículo do seu município. Acho que você tem muito a agregar. Procure a Secretaria de Educação do seu município e coloque-se à disposição, porque eu tenho certeza que as secretarias vão precisar de todo mundo que queira participar dessa construção. Isso é fundamental. Joia. E depois que o currículo está pronto,
cabe às secretarias de educação também divulgar para toda a rede, não é, Mônica? Para toda a comunidade, né? Eu acho que toda cidade precisa saber que o seu currículo ficou pronto. Eu acho que ter momentos de discussão com a comunidade, com pais, com diretores. Eu acho que aí a implementação do currículo ele tem algumas etapas, né? Começa de fato de você divulgar o documento para que o maior número de pessoas no município tenha acesso. Acho que um segundo ponto é pensar como é que a secretaria vai elaborar formações, seja em parceria com o Estado, seja no seu âmbito municipal, seja em arranjos municipais. Eu acho que tem alguns arranjos municipais acontecendo muito interessantes no Brasil também, que facilitam isso, né, para fazer as formações. Então, como você forma a sua rede para atuar com aquele currículo, que tipo de material você pode disponibilizar, material didático, links para contribuições, para que os professores possam fazer suas aulas mais alinhadas com o currículo, e também como é que você escreve o PPP da sua escola, para que, eu acho que o PPP da escola, essas reelaborações curriculares, né? Como é que ele vira de fato um documento vivo? Como que eu me aproprio do PPP da minha escola para fazer meu planejamento de aula, meu planejamento de reunião integrada com meus professores, né, de coordenação pedagógica? Como que eu faço a minha gestão escolar, a administração da minha escola a partir desse PPP e alinhado com a educação integral? Porque a educação integral ela permeia toda a escola, ela não está na mão só do professor. Todo mundo que está nessa escola é responsável por fazer essa educação acontecer, né? Joia. Em relação ao PPP, a plataforma Conviva elaborou um vídeo que pode colaborar com esse processo. Ótimo. Que é um vídeo sobre como elaborar um PPP. Então a gente vai colocar aqui nos comentários o link do vídeo para quem tiver interesse. E um pouco disso que você estava falando, né, sobre o envolvimento de todos, sobre a divulgação, sobre as formações. Uma forma de não fazer com que o que está só escrito no currículo não morra no próprio texto, né? Exatamente. Porque ele só no texto ele não vai valer nada, claro. Não é isso, Mônica? Exatamente. Então tem que se esforçar para que ele chegue em sala de aula, né? Como é que deve ser esse movimento aí das secretarias municipais de educação e de toda a comunidade, para que cada um com o seu olhar, com o seu papel, contribua para chegar em sala de aula, né? Exatamente. Acho que esse é o grande desafio, de fato. Como é que você torna o documento vivo na mão dos professores, especialmente como uma oportunidade de desenvolvimento para as crianças, os adolescentes e os jovens que estão dentro das escolas. Porque é para isso, de fato, que a gente faz um currículo, né? Para trazer inovação para dentro da sala de aula, para trazer oportunidades que os nossos crianças e jovens aí construam um futuro cada vez mais interessante para eles mesmos e para as comunidades deles, né? É isso aí. A gente está se encaminhando agora para o fim do nosso vídeo. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou passar novamente o endereço do site, onde vocês encontram o guia que estamos aqui falando. Então, o endereço é www.ias.org.br, que é o endereço do site do Instituto Ayrton Senna, ou pelo link bit.ly/BNCC_Ayrton_Senna. Os dois endereços vão estar aqui nos comentários desse vídeo. Então, agradeço pela companhia de vocês. Muito obrigada pela oportunidade, foi um papo ótimo e a gente se coloca à disposição para o que precisar. Joia. Isso, e vocês municípios, equipes municipais de trabalho com currículo, com formação, esse é um momento muito importante para as redes de vocês. Desejo muita sorte, desejo que vocês consigam olhar para esse currículo como algo que de fato pode transformar vidas. E tem aí ainda mais 2 anos, né, dos mandatos atuais dos municípios, então vocês têm um tempo aí bastante favorável para a elaboração desses currículos, para a formação de equipes, para que isso aconteça na sala de aula. Boa sorte para vocês. Isso aí, uma grande responsabilidade, né? Sim. Esse vídeo vai continuar aqui disponível no Facebook do Conviva e também no Facebook do Instituto Ayrton Senna, e também vai ser colocado na galeria da plataforma Conviva. Então, agradeço a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.